A maioria das pessoas erra porque olha a política como quem assiste a um jogo já decidido. Elas veem o placar, os nomes, os candidatos, as pesquisas, mas não enxergam o tabuleiro. Quando Bolsonaro, preso e inelegível, indicou o próprio filho como possível candidato à presidência, o debate público correu para o lugar errado. Flávio tem chance? Essa pergunta é confortável, rasa e inútil. Ela serve para quem quer opinar, não para quem quer entender poder. O que aconteceu ali não foi um ato eleitoral. Foi um movimento de sobrevivência política. Um gesto frio, calculado, feito não para vencer uma eleição futura, mas para impedir uma morte política no presente. Enquanto muitos analisavam chances, Bolsonaro analisava controle. Enquanto o mercado reagia com números, ele reagia com símbolos. E símbolos, na política, valem mais do que votos. Mesmo privado da liberdade, Bolsonaro decidiu agir. Inelegível, isolado, pressionado por investigações e pelo tempo, ele ainda assim interferiu diretamente no jogo sucessório. Isso, por si só, já revela algo fundamental. Poder não é presença física, é capacidade de interferência. Um homem sem mandato, sem cargo e sem liberdade, ainda conseguiu deslocar o centro do debate nacional. Isso não é acaso. Isso é domínio simbólico. Ao indicar o próprio filho, Bolsonaro rompeu uma barreira que até então havia evitado. Pela primeira vez, não apostou em um aliado técnico ou político, mas no sangue. Isso não foi impulso emocional. Foi cálculo. A pergunta correta nunca foi se Flávio venceria, mas por que ele foi colocado ali. A resposta não está nas urnas, está na teoria clássica do poder. Maquiavel escreveu que um príncipe pode perder o Estado e ainda assim conservar poder, desde que mantenha o domínio sobre aqueles que o seguem. O erro moderno é achar que poder termina com o cargo. Não termina. O poder real é decidir quem senta na cadeira, quem fala em nome do grupo, quem negocia com o sistema. Bolsonaro entendeu isso antes de todos. Ele não precisava ser candidato, precisava impedir que alguém ocupasse o espaço sem passar por ele. Ao indicar Flávio, ele sinalizou algo simples e brutal. Nada acontece na direita brasileira sem a família Bolsonaro. Mesmo preso, mesmo fora do jogo formal, ele ainda controla o acesso ao campo. Enquanto Bolsonaro estava fora de cena, Tarcísio crescia. Não por rebeldia, mas por vácuo. O mercado começou a aceitá-lo. O centro político passou a flertar com seu nome. A mídia começou a tratá-lo como inevitável. Pouco a pouco, a sucessão deixava de ser uma herança e se tornava uma imposição externa. Esse era o verdadeiro perigo. Não a prisão, não a inelegibilidade, mas a irrelevância. Se Tarcísio fosse ungido candidato por forças que não passassem por Bolsonaro, o ex-presidente se tornaria apenas um capítulo anterior da história. Um fundador esquecido. Um degrau já superado. Tarcísio deve sua ascensão a Bolsonaro, mas não depende dele para existir politicamente. Essa é a diferença fatal. Se vencer, será lembrado como sucessor, não como representante. Se governar bem, se torna o novo centro da direita. Se governar mal, leva consigo a memória do padrinho político. Em ambos os cenários, Bolsonaro perde espaço. A pergunta que todo estrategista faz é simples. Em qual cenário eu deixo de ser necessário? Para Bolsonaro, Tarcísio era esse cenário. Um líder forte demais para ser controlado, independente demais para ser domesticado. E Maquiavel é claro. Líderes que crescem fora do seu controle precisam ser neutralizados antes que seja tarde. Flávio é diferente. Não por carisma, força eleitoral ou projeto próprio, mas exatamente pela ausência disso. Ele não existe politicamente fora do sobrenome. Não tem base independente, não tem discurso autônomo, não tem capital fora do bolsonarismo. Isso o torna previsível. E previsibilidade, para quem quer controlar, é ouro. Um candidato fraco é um candidato dependente. Se Tarcísio vence, Bolsonaro é lembrado. Se Flávio vence, Bolsonaro governa. Não diretamente, mas por extensão. O poder não precisa aparecer para existir. Ele se manifesta no controle das decisões, das alianças e dos limites do possível. Poucos dias depois do anúncio, Flávio deixou escapar a verdade. Disse que poderia não ir até o fim. Disse que tinha preço. Disse que negociaria. Essas não são falas inocentes. São confissões estratégicas. A candidatura nunca foi um fim. Sempre foi um instrumento. Quando questionado sobre a anistia, a resposta veio carregada de ambiguidade. O palpite está quente. Isso não é discurso eleitoral. É linguagem de negociação. A candidatura existe enquanto for útil. Ela pode desaparecer no momento certo, deixando apenas o rastro do que foi negociado nos bastidores. Enquanto Flávio ocupa o centro do tabuleiro, tudo passa pela família Bolsonaro. Anistia, alianças, futuro da direita, posição de Tarcísio. Quando Flávio diz que Tarcísio o apoia para o que der e vier, soa como generosidade. Mas é armadilha. Se Tarcísio confronta, racha a direita. Se aceita, se subordina. Se espera, perde o tempo político. Não há saída confortável. Esse é o cerco maquiaveliano perfeito. Oferecer opções que levam todas ao mesmo destino. A perda de protagonismo. Maquiavel escreveu que os homens devem ser destruídos ou afogados. Destruir gera reação. Afogar cansa, confunde e paralisa. Bolsonaro não destruiu Tarcísio. Deu-lhe títulos, elogios, reconhecimento simbólico, enquanto retirava dele o prêmio maior. Liderança sem coroa é afogamento político. O mercado reagiu mal. A bolsa caiu. O dólar subiu. Analistas classificaram Flávio como fraco. Estão certos na superfície. Errados na essência. Bolsonaro não jogou para agradar o mercado. Jogou para ser lembrado. Enquanto números caíam, ele recuperava centralidade. O movimento não é sobre 2026. É sobre 2025. É sobre narrativa, negociação e sobrevivência. A candidatura pode nunca acontecer. E talvez esse seja o plano. Na política, quem controla a incerteza controla o jogo. 5 séculos depois, Maquiavel continua descrevendo o presente com precisão assustadora. O que isso revela sobre poder? Essa análise não é sobre gostar ou não de Bolsonaro. É sobre entender como o poder funciona quando sai da superfície. Ele não está nos cargos, mas nas dependências. Não está nas eleições, mas nas negociações. Não está na vitória, mas no medo de ser esquecido. Quem entendeu essa jogada não discutiu chances eleitorais, discutiu controle. Quem não entendeu ainda está preso à ilusão democrática de que tudo se resolve no voto. A política real acontece antes, fora e depois das urnas. Maquiavel não ensinou a ser mau, ensinou a ser lúcido. E a lucidez dói, porque destrói narrativas confortáveis. Mas é ela que separa quem assiste da arquibancada de quem entende o jogo. Se você chegou até aqui, agora enxerga um pouco além. E isso muda tudo.